que fazer, irmãos, porque se ele não está sob o domínio de Deus, ele está sob o domínio do mundo. Se ele está sob o domínio do mundo, está sob o domínio maligno. E o maligno é o diabo, inimigo de nossas vidas. Mas Cristo, ele veio para nos dar vida, para nos tirar do domínio do diabo, para nos livrar da sua influência, para que nós não vivêssemos nessa vida iludidos pelas mentiras que foram lançadas desde a fundação, porque o diabo mente desde a fundação. Ele sempre foi mentiroso, mas Deus, ele é verdadeiro. Versículo 20: Deus é aquele que é reto, Deus é aquele que é fiel, Deus é aquele que pela sua palavra cumpre tudo aquilo. Quando Deus diz algo, ele cumpre aquilo que ele disse. Aí, sabedores disso, aqueles que nós vemos por aí, os coaches, os lobos, os ladrões que vêm para roubar as ovelhas, o que eles fazem? Manipulam a palavra com mentiras, para induzir o povo e arrancar do povo o seu dinheiro, para que eles venham enriquecer. E você lá curtindo eles no Face, dando view para ele ganhar monetização no YouTube, ganhar contratos na televisão, pessoas que não estão nem aí para você, nem para o Evangelho, só pensam neles. Porque em João 10, Jesus diz que eles são o quê? Ladrões, assaltantes. E graças a Deus que nós vivemos numa igreja que prega o Evangelho, irmão, prega a palavra. Existe um compromisso em pregar a palavra, existe um compromisso em pregar o Deus verdadeiro. E caminhando para o fim, isso aqui é muito interessante. João falou diversas coisas, aí de repente ele fala assim: proteja-se da idolatria. Em algumas versões está: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Deus não suporta a idolatria. Deus não aceita que alguém queira usurpar o seu lugar. Amém, irmãos? Só que primeiro eu estou falando, sabe de qual ídolo? Eu mesmo. Fala assim, o meu eu. Muitas das vezes o nosso ídolo é esse, o meu eu. Eu sou bom, eu sou forte, eu sou melhor, eu sou o que estuda mais, eu sou o que não erra, eu sou o que prega, eu sou o que canta, eu sou, tá olhando. 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 A Maria fala assim: eu é que sou. Isso não é nada. Não tome o lugar de Deus. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga a Cristo. Nós não somos nada. Não somos nada. É por isso que eu não consigo acrescentar nada à salvação. Ela tem início, meio e fim em Cristo. Ela é plena, ela é completa. Mas eu preciso demonstrar que eu sou filho de Deus. E as minhas obras precisam conter amor, precisam conter piedade, precisam conter a justiça de Deus. Elas precisam conter a busca pelo amor fraternal, que é cumprir outros irmãos. Esse momento é um momento que é para quem? É para quem é ímpio. Ímpio é aquele que ama a iniquidade e se opõe a Deus. É para esse? Não. Então nós sabemos que esse momento não é para ímpio. Amém, irmãos? Nós sabemos que esse momento não é para ímpio. Amém? Aí Paulo, ele fala o quê? Examine, pois, o homem ao pastor antes, para ver se ele pode ceiar. Isso. Examine, pois, o antes ao Cauã, para ver se ele pode ceiar. Isso. Examine-se, pois, o homem que é crente cristão, a mulher que é crente cristão, ao porteiro, diácono alto, nosso jogador caro, né?
faz um pão delicioso. Para ver se ele pode ser isso que a palavra de Deus diz. Jesus nem falou que não era nem para a gente fazer isso com os fariseus. E quando os fariseus quiseram fazer uma pegadinha com Cristo, Cristo falou assim: tá bom, tudo que eles ensinam, porque os fariseus ensinavam certo, tá, irmãos? Esse é o grande detalhe. Tudo que eles ensinam, então vocês praticam, mas não façam o que eles fazem. Era o maior problema deles, porque eles perderam a fé, a misericórdia e a justiça de Deus. Esse foi o erro dos fariseus. Eles quiseram guardar tanto a palavra de Deus e as leis do Senhor, que eles começaram a subjugar os outros e a querer dizer quem estava salvo, quem não estava, quem que podia orar, quem não podia, quem podia chegar perante Deus ou não. Ó Senhor, eis que estou aqui e não sou pecador, estou te dando dízimo de tudo que eu tenho, da minha fazenda, da minha porção, da disso. É mentira. Legalista, pregava a lei, mas vivia outra coisa. E às vezes a gente faz isso. Então examine-se, pois o homem é assim mesmo, e deixe de ser. É isso que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Então examine-se, pois o homem é assim mesmo. E depois faz o quê? Participe da mesa. Entre si. Esse processo de se examinar é o momento que eu vejo o que eu fiz de errado. É o momento que eu vejo de quem eu falei. É o momento que eu vejo as palavras que não eram para ter saído da minha boca, as ações que não eram para eu ter tomado, era aquilo que era para eu ter feito e não fiz, porque aquele que sabe fazer o bem e não faz também comete pecado. Então eu preciso entender que esse momento não pode ser um momento de confessionário vão, mas tem que ser um momento para a remissão, que é o que ele significa. Então eu me arrependo, peço perdão a Deus e participo da mesa do Senhor. Porque se eu como indignamente ou não participo, quando eu como indignamente, eu como para a minha condenação. E se eu não participo, eu não tenho parte com Deus, não tenho parte com Cristo. Então eu não pertenço à família de Deus. Então se arrependa. Vamos juntos nos arrepender. Vamos juntos a Deus confessar o nosso pecado. Porque temos Cristo, que é o nosso mediador entre Deus e os homens. Porque se nós pecarmos, nós temos alguém que podemos pedir perdão, e Ele vai rogar e nós vamos se perdoar. Sabe por quê? Porque isso começou lá no Éden. Quando Deus, lá no Éden, no livro de Gênesis 1:26, que o homem pecou, que ele precisou ser coberto, porque viu que estava nu, Deus ofereceu o primeiro sacrifício, que apontava direto para a cruz. E olha que coisa interessante. Vem cá. Rapidinho. Fui lá, matei o animal. Está nu. Aí ele fez isso aqui. Isso aqui é o sacrifício de Cristo. É isso que Deus estava fazendo lá em Jesus. O sangue de Cristo nos purifica e nos liberta de todo o que é que está sobre a sua vida e a minha vida. É a cruz de Cristo, onde o sangue foi espargido, ou seja, foi o derramamento de sangue. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E quando Deus lá, porque a Bíblia toda ela fala de quem? De Cristo. Quando Deus pegou e cobriu o homem, ou seja, Ele trouxe cobertura para que o homem não se visse nu. É a mesma forma, para que nós não chegamos perante Deus de forma imunda por causa do pecado. O sangue de Cristo nos cobriu e nos purificou de todo pecado, de toda injustiça. É por isso que eu preciso ter a alegria na comunhão com os irmãos. É por isso que eu preciso caminhar em justiça. É preciso que eu não posso desfalecer na minha fé.
É por isso que eu e você precisamos entender que o Filho de Deus, ele vive debaixo da influência de quem? De Deus. Ele vive na verdade de Deus. Ele permanece em Deus. E Deus só corrige quem Ele ama. Porque Deus não corrige quem não é filho. Ao contrário, Ele os entrega às suas próprias paixões, para que além de pecar contra Deus, eles se corrompam no próprio corpo, como Paulo cita em sua carta aos Romanos capítulo 1, capítulo 2, onde o homem deixou o natural, se corrompeu contra o homem, a mulher contra a mulher, fizeram de si mesmo ídolos, fizeram imagem de tudo que há na terra, porque Deus os entrega para o dia do grande juízo. Então se afaste daquilo que te leva para o dia da ira do Senhor. E viva a plenitude da graça de Deus, amém, irmãos? Viva a plenitude da salvação que te alcançou. Evita ficar olhando para um lado e para o outro. Olhe para Cristo. Porque eu e você também erramos. Eu e você também pecamos. Em nossa caminhada, de repente já mentiu, de repente já fez algo que não era para fazer, já ofendeu alguém. Nós não só somos ofendidos, não só contra nós que são feitas as coisas, não é somente contra nós que as pessoas fazem, nós também muitas das vezes fazemos. É por isso que nós somos dignos da graça, porque sem ela somos indignos do amor, do perdão de Deus, mas por causa de Cristo fomos feitos dignos, ou seja, fomos justificados, não por nós mesmos, mas por causa de Jesus Cristo. Coloque-se de pé, como está orando no seu lugar, feche seus olhos. Eu e você precisamos estar atentos a quem nós servimos. Se somos filhos de Deus ou filhos do diabo. Deus não quer que ninguém aqui seja filho do diabo. Deus não quer que ninguém que está no mundo, que está lá fora, seja filho do diabo. Porque quando Cristo veio, Ele morreu por toda a humanidade. Ele se entregou por toda a humanidade. Mas nós, muitas das vezes, estamos impedindo as pessoas conhecerem a Deus, porque Deus nos deu a sua palavra, porque Deus se revelou através da natureza, Deus se revelou através da criação que é o homem e a mulher, da inteligência que temos, da sabedoria, daquilo que nós fazemos, do domínio que exercemos sobre as coisas, tudo leva a Deus. Toda a criação, aquilo que vemos e o que não vemos, leva a Deus. Aí Deus, para não ficar só nisso, o que Ele fez? Vou dar a minha palavra, vou entregar meu próprio filho. Aí veio a revelação plena de Deus, através da palavra, através do próprio Cristo. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Por ela todas as coisas foram feitas, e nada do que foi feito sem ela poderia ser criado. João 1 e 2. Eu e você precisamos entender que a revelação plena está em Jesus. Olhou para Cristo, você vê Deus. Olhou para a palavra, você enxerga Deus. Olhou para Cristo, você vê o perdão, você vê o amor, você vê a justiça de Deus que lhe alcançou e me alcançou. Para que hoje estivéssemos aqui reunidos na mesa do Senhor, celebrando a vida, não a morte. Então viva como aquele que tem a vida. Transpareça para o mundo a vida que é Cristo. E é uma palavra, né? Com amor, né? Coração, né? Estou batendo não, irmãos. É uma palavra para a gente despertar. Está cheio de lobo aí querendo ceifar a nossa vida. Está cheio de gente enganando as pessoas, e pessoas que estão firmes, sendo levadas pela emoção dos movimentos, sendo levadas pela emoção das conferências, sendo levadas pelas emoções dos louvorzões, sendo levadas pelas emoções de tudo. Mas quando chega na igreja parece um sepulcro. Para abrir a boca e dar glória a Deus é um custo, não pega nem no tranco. É pior que carro velho. Carro velho você dá tranco, ele ainda pega. É difícil, mas é. Porque se eu não entendo o que eu venho fazer aqui, irmãos, eu não
estou entendendo o que é evangelho, se eu não estou entendendo o que eu venho fazer no lugar, se eu chego nesse lugar, eu fico, o culto não estava bom, o culto estava assim, a igreja estava vazia, a igreja estava cheia, a ceia estava assim, a ceia estava assada, o pastor antes passei a bola clerical, porque isso aqui simboliza, irmãos, somos escravos da graça de Cristo, nós pertencemos a Ele. É como os escravos eram identificados perante a sociedade, ficavam uma argola de ferro presa ao seu pescoço, porque o livre não possuía essa argola. Nós somos escravos da graça, porque fomos comprados pelo alto preço. Fuja da aparência do mal, amém, irmãos? Não basta ser crente, tem que parecer também ser crente. Fica de conversinha com um homem casado, com mulher casada, com coisa que pode parecer que está. Mas eu não faço, então não pareça que faz. Porque a Bíblia diz para fugir da aparência. A aparência é aquilo que parece. Se parece que está fazendo, não faz. Não dá ouvido quando alguém chegar. Sabe o fulano? A Bíblia orienta o que tem que fazer, irmãos. Vai dar ouvido a essa gente. Para de dar ouvido a essa gente, irmão. E ainda digo mais, você vai se afastar, porque vai se escandalizar. O outro também vai se afastar, porque vai se escandalizar. E aquele que estava, de repente, na prática do pecado, se arrepende, que é o que Deus quer. Deus não quer que ninguém se meta. Volta às práticas do primeiro amor e é salvo. E você lá, o crentão da justiça no inferno. Você acha que não tem um monte de gente que vai para o inferno que é crente? Que dirá aquele que não é. Seja filho de Deus em sua plenitude, porque Deus não te chamou para ser filho pela metade. Eu não fui chamado para ser filho pela metade. Nós não fomos chamados para ser uma igreja pela metade. Precisamos ser uma igreja por completo. Precisamos ser a noiva de Cristo, ser ela pura, limpa, linda, toda maravilhosa. Para quem? Para Ele, o noivo que é Cristo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar antes de ser. Pai, Tua palavra foi lançada. E nós sabemos que precisamos ser Teus filhos. E não somente chamados de filhos, mas viver como filhos. Nos ajuda, Deus, na nossa fraqueza. Nos ajuda, Senhor, quando desfalecemos. Tem misericórdia da nossa vida. Que a Tua brasa toque os nossos lábios e purifique o nosso falar. Que a Tua palavra esteja escrita em nossos corações. Que nós não venhamos agir como aquilo que o profeta Joel advertiu, que era cômodo parecer algo porque rasgavam-se as vestes e vestiam de saco, coberto de cinza. Mas que nós venhamos rasgar os nossos corações. Que nós venhamos rasgar o nosso eu. Que nós venhamos subjugar a nossa vontade, subjugar os desejos nossos, subjugar aquilo que eu quero, subjugar aquilo que eu acho, subjugar aquilo que eu entendo ao seu entendimento, que é a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Subjugar a Deus o nosso eu a Ti é crucificar a nós mesmos e viver a plenitude do nome cristão, que significa pequenos cristos, ou seja, aqueles que replicam o modo de viver de Jesus Cristo, cristão. Que em seus passos venhamos caminharmos, conforme a Tua palavra nos orienta, que não venhamos ser corrompidos e nem nos esfriarmos, porque estamos caminhando para um dia em que o dia do Senhor chegará, em que o anticristo virá, em que o Senhor julgará todas as nações, e ninguém poderá dizer: eu não sabia de Deus, eu não sabia de Jesus. Ninguém poderá: mas eu ia um domingo à noite na igreja, eu cantava, eu adorava. Nós não queremos ser aqueles que vão ouvir não vos conheçam, mas nós queremos ser aqueles e queremos viver este momento. Vinde a mim, bendito Deus do meu Pai, para a alegria eterna.
Esse é o teu povo que está aqui reunido nesta noite. E se porventura há alguém, ó Pai, que tem sido influenciado, Pai, em nome de Jesus, pelas coisas deste mundo, que seja, ó Pai, desfeita toda a obra de Satanás, que seja subjugado toda a artimanha de Satanás, todo o desejo maligno do corpo, da pessoa, das emoções, da sua mente e vontade, seja subjugado à vontade de Deus, seja colocado sob a influência do Espírito Santo de Deus. Clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus, que a Tua palavra que foi lançada hoje, que o Senhor esteja trabalhando nos corações, Espírito Santo de Deus, trabalhando na mente. Não permita que Satanás venha roubar, venha tirar o que foi lançado, mas que em nome de Jesus permaneçamos, ó Pai, firmes, permaneçamos juntos, unidos pelo amor de Cristo, em comunhão, cuidando um dos outros em orações, em auxílio, naquilo que faz falta, que não venhamos deixar faltar nada, e naquilo que nos sobra, que venhamos doar, que venhamos compartilhar da nossa alegria, do nosso amor, da nossa satisfação em servir ao Senhor. Que a nossa vida, ó Pai, seja a carta de Cristo, para que o mundo venha ler e conhecer a Ti como Senhor e Salvador. Te pedimos obrigado, ó Deus, por esta noite. Pedimos obrigado porque vamos participar da Tua mesa. Te agradecemos, Senhor, pelo sacrifício da cruz do Calvário. Te louvamos e bendizemos, porque o Cordeiro de Deus está assentado à destra do Pai, só aguardando para vir nos buscar. Celebramos a vida nesta noite, que haja vida no meio da Tua igreja, que haja